Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Leader Cast número 2. Estamos no dia 11 de fevereiro de 2019 e temos aqui a honra e a gratidão de receber Marcelo Assis, diretor da América do Sul da Edgent. Marcelo, tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e por estar aberto aí para a gente bater esse papo e conhecer um pouquinho da vida do Marcelo, um pouquinho dos seus desafios de liderança. E para a gente começar, Marcelo, eu queria conhecer um pouco do Marcelo Assis, fora da empresa, a vida pessoal. Conta um pouquinho para a gente quem que é o Marcelo Assis. Ok. Tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 filhos, um filho de 24 anos, uma filha de 18 anos. Sou uma pessoa muito tranquila, fácil de se relacionar, gosto muito de música, gosto muito de praticar esporte. Minha academia, 6 da manhã, 3 vezes por semana. Consegue tempo para tudo isso? Consigo tempo para tudo isso. Gosto de sair à noite, gosto de finais de semana, curtir um bom teatro, uma boa música. Enfim, isso é um pouco de mim. Essa questão do fazer atividade física, ou ter tempo para ter hobbies, nós discutimos isso no primeiro programa em janeiro. E foi dito justamente isso, né? A gente tem que encaixar essas coisas na vida, né, Marcelo? Porque o dia a dia aqui, o seu dia a dia é bem complicado, tem muita coisa para fazer. Se a gente não encaixar isso, a gente vai quebrar em alguma parte, né? Então é fundamental para um líder ter essa parte, essa energia muito bem trabalhada, né? Sim, esse dia a dia ele é realmente tenso, as agendas são bastante tomadas, e se a gente não tomar uma decisão e ter determinação, a cada dia nós vamos ter uma desculpa, né? Para hoje eu não posso. É a historinha que a gente conta pra gente. Sim, né? Nós tentamos nos convencer de que não dá. Exato. Né? E a partir do momento que você coloca isso como uma meta e você começa a buscar, é um processo. Né? Não começou não é tão fácil assim, né? Mas hoje, se por algum motivo eu falho com o meu compromisso, eu já fico mal comigo mesmo. Então, quando chega nesse nível, é porque você já padronizou e faz parte da tua vida, né? E a saúde é em primeiro lugar, né? Exatamente, exatamente. Se não tiver saúde, se não tiver bem do ponto de vista pessoal, a liderança com certeza vai ser prejudicada. Sim, vai ser prejudicada, com certeza. Como é que foi a sua carreira? Conta um pouquinho da sua carreira, sua formação, Marcelo, onde você começou, áreas que você atuou, quando você assumiu sua primeira liderança, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sou formado em engenharia mecânica, pós-graduado em qualidade e produtividade, comecei minha carreira numa empresa do setor de calçados, de setor esportivo, foi uma experiência legal para um recém-formado, montar um departamento, fazer Quantos parte. Anos você tinha? Eu tinha 23. Já assumiu posição de liderança? Já de cara. Você já de assumiu, cara. Então foi para liderança muito cedo. Sim, era uma startup de uma planta, né, e que precisava que cada área fosse montada, e era um processo de trainee, e o qual logo de começo me deram uma área para montar, começar do zero, e isso foi um projeto bastante interessante. E fiquei nesse segmento por volta de 2 anos, e de lá para cá, os últimos 22 anos, setor automotivo. Você saiu, então, 22 anos, toda uma história construída, uma carreira construída no automotivo. No automotivo. Como é que foi para você assumir, né? Eu digo, tão jovem, já assumindo o seu primeiro desafio profissional, imagino você já tinha equipe, tinham pessoas líderes. Como é que foi isso para você? Quais foram os desafios que você enfrentou, até por não ter conhecimento em liderança? Sim. Como é que foi esse seu pouso no mundo da liderança? Isso exige uma resiliência muito grande, né? Porque com uma posição de liderança, né? Quando eu comecei, a maioria das pessoas que respondiam para mim eram mais velhos que eu, né? Além dos peers, né? Que também eram todos já com uma certa experiência, e isso no começo foi um pouco tenso, né? E aí, quando acontece dessa forma muito rápida, exige muito mais de resultado. Sim. Né? Porque as pessoas começam a te testar, a te avaliar o tempo todo. Por isso que o tema do nosso bate-papo hoje, né, o engajamento das pessoas, né, que eu considero fundamental nesse processo de tratar com pessoas, projetos, startups, turnaround, enfim. Você citou essa questão de as pessoas eram mais velhas do que você quando você assumiu a primeira liderança, e eu, quando eu conduzo os meus programas e falo de liderança, eu lembro de uma passagem minha, quando eu assumi minha primeira liderança também, Marcelo, com 20 e poucos anos, eu lembro que eu entrei, e claro, sem qualquer experiência em liderança,
fui conhecer minha equipe, chamei um por um para conversar, e a primeira pessoa que eu chamei para conversar era uma pessoa que postulava ao meu cargo, ou seja, estava muito tempo na empresa e queria meu cargo. E eu falei, bom dia, fui super educado, super simpático, buscando ter empatia com a pessoa. E ela falou assim, olha, Fábio, eu só tenho uma coisa para te falar, o que eu puder fazer para atrapalhar a sua vida, eu vou, porque quem queria estar aí sou eu. Então eu falei, foi a minha primeira experiência com relação à liderança. Então, quando você citou, eu sempre comento isso nos programas, eu também passei por isso. Ainda bem que a pessoa falou, né? Porque exatamente. Tem aqueles casos que as pessoas estão dispostas a atrapalhar a tua vida e não falam. E aí é pior, né? Exatamente. Mas, enfim, com o decorrer da minha liderança nessa empresa, eu me aproximei dessa pessoa e a gente acabou desenvolvendo, encontrando um bom termo de relacionamento. Foi uma pessoa que também conseguiu se desenvolver e seguiu a sua trilha de liderança. E, Marcelo, vamos ao fato, né, ao ponto que a gente quer falar hoje. Você é um líder que passou por um processo muito forte de reestruturação e de turnaround, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de como é que é essa questão do engajamento do colaborador num processo de transformação, num processo de turnaround, onde você pega uma empresa num determinado estado, com muitos desafios do ponto de vista de crescimento, de crescimento financeiro, de crescimento em termos de mercado mesmo. Conta um pouquinho pra gente, como é que você enxerga isso, como é que foi isso na tua experiência de líder? Tá bom. Na realidade é importante a gente dar um passo para trás, né? Porque toda a minha carreira ela foi desenhada em dois tipos de atividades, né? Ou startup, tá? Pegar uma planta a partir do zero e fazer esse projeto acontecer e com tempos extremamente curtos, né? Ou o processo mesmo de transformação, de turnaround, de reestruturação e por aí vai. Então, isso foi pensado, Marcelo, eu digo, porque tem profissionais que buscam esses tipos de desafios e se colocam no mercado com essa característica. Ou eventualmente isso aconteceu na tua vida e aí acabou em decorrência do sucesso e de você conseguir fazer esses turnarounds, essa coisa passou a ser uma marca do Marcelo Assis. Na realidade foi desde o meu processo, quando eu comecei a fazer estágio, era uma empresa que era um startup. Né? Aí depois, quando me formei nesse meu primeiro emprego no setor de indústria esportiva, também era um processo de mudar uma planta de um estado para o outro e que tínhamos que começar um processo do zero, né? Galpão vazio e por aí vai. Né? E depois no setor automotivo, né, a minha primeira experiência também foi numa empresa migrando, né, de São Paulo para Minas, e precisava fazer todo um processo de transformação, inclusive do tipo, modelo de gestão que essa empresa queria ter. E depois já na Edient também foi startup da Edient na América do Sul, onde eu comecei como engenheiro de qualidade, e aí sim começou a fazer parte da minha marca, da minha vida. E eu até falo com você sempre, com o meu time, que eu não consigo fazer outra coisa hoje. Tá? Então foi assim, as posições que foram aparecendo na minha vida foram me direcionando para que hoje eu tenha esse estigma de turnaround, de transformation. É uma marca, é uma marca. Uma marca. Né? Legal. E quão desafiador é? E o que é, né? Ou seja, como é que a gente consegue, como é que foi no teu caso especificamente, Marcelo, como é que você buscou ou busca o engajamento das pessoas quando você se depara com a necessidade de um processo de transformação e turnaround? Como é que funciona isso? Na sua liderança e o que envolve o entorno disso? Tá bom. Eu acho que eu sempre comento de que adquirir uma relação de confiança, né? Eu acho que o processo de engajamento das pessoas, ele nasce através da confiança. Então, cada projeto, cada fase do nosso negócio, dos processos em si, eu procuro estabelecer laços de confiança. Eu acho que esse é o ponto de partida para um processo de transformação, esse é um ponto de partida para que as pessoas se sintam engajadas, né? As experiências pelas quais eu vivi exigiram muita dedicação, né? O americano gosta de falar muito do extra mile, né? E não se consegue um extra mile sem que as pessoas estejam engajadas, né? É você poder olhar para trás e falar, eu posso contar com aquele cara naquele dia, naquele horário, porque ele acredita no projeto, né? E aí esse processo de confiança entre as pessoas, para mim, sempre foi o ponto de partida por onde eu passei, e daí o engajamento vem por consequência. Legal. Marcelo, você é uma pessoa e um líder que tem uma característica
muito forte de buscar o desenvolvimento, não só do ponto de vista pessoal, mas das suas equipes, né? Você acredita que o treinamento, o desenvolvimento dos seus executivos, da sua equipe, isso contribui fortemente para esse processo de engajamento? Como é que você enxerga isso? Não, isso é fundamental, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? E a gente tem que ter um time, e esse time também tem que estar extremamente envolvido, e nós temos que falar a mesma língua, né? Então, a forma de falar a mesma língua é fazer com que esse processo de desenvolvimento, de coaching, entendimento do negócio, trabalho em equipe, eu acho isso é fundamental, né? E o interessante também desse processo todo é quando você, depois de alguns anos, né, que você olha e vê como que os seus liderados, qual o nível que eles estavam quando do início desse processo e o nível que eles atingiram, né? Eu acho isso extremamente gratificante e todos ganham, né? O liderado ganha, né? Quem está liderando ganha e a companhia tem todo o benefício, retorno quando você faz esse processo de desenvolvimento das pessoas. Legal. Marcelo, como é que é nesse processo, né, de engajamento dos colaboradores, num processo de turnaround, como é que é essa relação do líder que está dirigindo esse processo e ele tem toda uma equipe e, claro, você certamente foi muito bem sucedido, principalmente nesses seus últimos desafios. A hora que vem o resultado, a hora que se consegue o turnaround, quando vem os frutos, vamos dizer assim, como é que é isso do ponto de vista de ego? Eu tenho falado muito e me pegado muito nessa questão do ego, porque esse eu acho que é um grande desafio do líder, né? Sim. De controlar, manter o ego sob controle. E claro, os resultados vieram. Como que o Marcelo Assis lida com isso? Ou seja, ele entrega, mas tem aquela coisa de olhar para a equipe e falar: quem entregou foi a equipe, eu fui um condutor desse processo. Fala para mim um pouquinho do Marcelo Assis desse ponto de vista da questão do ego. Como é que gerencia isso? Né? A parte que o Marcelo Assis é o comandante, é o líder, é quem liderou o processo, mas tem uma equipe, né, que são as pessoas que... Sim, tranquilo. Eu me vejo muito mais como um facilitador, né, nesse processo todo, e eu procuro, na realidade, com o meu time, fazer com que cada um se sinta dono desse processo de transformação, né? E o que a gente vem fazendo aqui na América do Sul é bastante interessante, de que nós trouxemos funcionários, né, os líderes da Edgent, para acreditar em um projeto, né, acreditar que é possível fazer a transformação, tanto nos processos operacionais quanto transacionais, enfim, mas fazer com que os nossos funcionários passassem a ter orgulho daquilo que faz. Porque tem uma diferença grande, né, ter orgulho daquilo que faz e poder chegar em casa e falar: olha, eu consegui, né, do egocentrismo de que eu sou o cara, enfim, eu fiz acontecer, né? E nós ainda colocamos isso um passo à frente, que é fazer com que as pessoas sintam orgulho de liderar um processo de transformação, mas também que os familiares façam parte desse processo. Então, nós trouxemos os familiares dos nossos liderados, né, até como um processo de agradecimento pelo tempo, dedicação, pela própria ausência dos liderados em casa, na família, durante o processo, que foi extremamente tenso em termos de tempo, mas também de que os familiares pudessem entender a importância que cada membro da família tem nesse contexto. Então é um negócio interessante, que nós saímos do campo do egocentrismo e passamos para o campo que os filhos dos nossos funcionários hoje sentem orgulho dos pais ou as mães fazerem parte desse processo. Então ficou mais suave. Sim, sim. Isso é uma característica que eu acompanhei quando tive as oportunidades de estar com vocês, né, conduzindo algum tipo de programa com vocês, Marcelo. Essa preocupação que você sempre teve de trazer a família, né? Eu sempre percebo que você, qualquer programa de desenvolvimento, qualquer encontro que você promove com seus executivos, você não abre mão de, no final desse encontro, você ter as famílias por perto. E você acredita que isso reforça o engajamento da sua equipe, uma vez que eles têm a família próxima. É isso, é assim que você enxerga essa importância de extrapolar da sua equipe de líderes para com a família deles? Você acha que aí o engajamento ele vem de casa para cá? Sim, interessante, porque a nossa companhia já tem por padrão, né,
esse envolvimento, tanto que nos demais níveis nós temos open house, onde os filhos dos funcionários vêm até a empresa, vai no local de trabalho, em todos os níveis da companhia, do operador ao executivo. Isso já vem acontecendo numa certa cadência, mas nós achamos interessante dentro desse processo de transformação, como foi um processo que demandou muito tempo, muita energia, né, muitas viagens, reuniões, mostrar um pouco para os familiares o que cada um faz nesse contexto e, ao mesmo tempo, o orgulho que nós, empresa, sentimos do resultado que cada executivo trouxe e as famílias também entenderem isso e fazer com que todos fizessem parte desse processo. Então, muitas vezes, os nossos executivos nos dão o feedback de que a esposa pergunta, e aquele projeto, como é que tá, como é que estão as coisas, e os motivam mesmo nos momentos mais difíceis que a gente passou. A família se acaba se engajando na liderança e nos desafios do marido, da esposa, enfim, de quem trabalha na empresa. Então hoje eu conheço as esposas pelo nome, conheço os filhos, a gente faz parte um pouco do processo, quando tem aniversário de um ou outro, a gente já sabe, manda um WhatsApp, fala um oi, ou seja, ficou um processo extremamente de união dessa equipe. Eu acho que isso ajudou muito no que a gente atingiu aqui na América do Sul. E isso em todos os níveis, né, Marcelo? Você tenta promover essa questão também de aproximar os familiares, seja num evento ou num programa de desenvolvimento que aconteça num nível mais sênior, até num nível mais operacional, você sempre tem isso como busca, ou seja, buscar que a família participe da vida do colaborador. Sim, isso é importante, né, em todos os níveis da companhia, por isso que eu mencionei que nós temos open house, fazemos festa Dia das Crianças, né, eventos que a gente pode trazer os filhos aqui, convênio com instituições onde a família possa também participar, eventos sociais que as famílias nos apoiam também com doações, enfim, isso faz parte de todo esse processo que o fim, né, o resultado, ele é consequência de um conjunto de ações e o engajamento de cada funcionário da nossa empresa. Legal. E como é que é a história, Marcelo? Fez o turnaround, eu falo muitas vezes o chegar talvez não seja o mais difícil. Como é que a gente mantém? Continua o turnaround, continua na vida do Marcelo, ou seja, cada ano que vira é mais um ano de virada, é mais um ano de desafios onde você mantém o mesmo tipo, tem que ter o mesmo tipo de comportamento, a mesma vontade. Como é que é isso? Ou seja, nunca termina o turnaround. Não, esse é o grande segredo, né? Porque você se recorda bem de que o que eu tenho sempre passado para o meu time é que nós não vivemos do passado, né? Eu acho que um processo de transformação, de turnaround, ele marca muito, lógico, né? Hoje as pessoas têm um histórico, mas esse histórico ele precisa de ter uma certa continuidade, né? E o grande desafio desse processo todo é como nós vamos tirar energia, né? Depois de tanto desafio, tantas conquistas e manter, né? Então, esse ano de 2019, nós estamos trabalhando um tema que nós chamamos Dias Melhores, né? Que é uma música do Jota Quest, porque para a gente deixar um pouco para trás todas as conquistas, né? Utilizar dessas conquistas como exemplo, como força para a gente poder continuar, mas partir de um novo ponto até onde nós chegamos, ok, atingimos, parabéns, e daqui para frente é traçar uma nova etapa. Porque senão gera uma certa acomodação. Pô, eu saí de A, cheguei até B, todo mundo feliz, parabéns, e aí? Né? Então, esse desafio agora de partir de um novo ponto, né? Deixar o turnaround, deixar as vitórias conquistadas, utilizar isso como fator motivacional e partir para o próximo. Né? Uma âncora, né? Porque é muito comum, né, pós-turnaround, gerar uma acomodação, já cheguei onde tinha que chegar, esse é o nível final, e aí vai tudo por água abaixo. Legal. Marcelo, do ponto de vista pessoal, de liderança, Marcelo Assis, quais são os seus desafios para 2019? O que você aí se coloca como desafio? Acho que diante de tudo, né, do cenário que a gente vem recente de uma eleição, Sim. Questões políticas, econômicas, o negócio de maneira geral, quais são os desafios do Marcelo Assis? Sim, 2019 é um ano ainda que inspira bastante cuidado, né? Conforme você falou, Fábio, tem uma nova equipe econômica, tem um novo modelo de negócio em si, que o novo governo pensa,
né? A gente tem aí um congresso quase que 50% renovado, então a gente precisa entender como que tudo isso vai fluir no contexto do governo, mas também temos o setor automotivo, que é um setor extremamente cíclico, né, e que a gente vem aí desde 2013 sofrendo aí, né, com quedas de produção. Tivemos agora uma retomada, a gente espera que em 2022 nós vamos chegar nos níveis de produção de 2012, 2013, então você vê que essa crise vai levar 10 anos para voltar no nível que o Brasil chegou a produzir 3 milhões de automóveis, ou seja, passamos por uma estagnação, ok? Precisamos entender como que o setor automotivo vai se comportar nesse novo contexto. Você tem visto aí algumas montadoras, né, procurando o governo, procurando os sindicatos, enfim, buscando algumas alternativas para que o mercado do Brasil seja competitivo. Né? É um mercado que depende muito da flutuação de commodities, então isso afeta muito o consumidor final, consequentemente o preço. Né? É um mercado que a gente também está muito travado e dependemos muito também das variações cambiais, pelo nível de importações que nós temos. Com isso nós não conseguimos exportar, né? Então é um mercado extremamente tenso, mas que a gente tem aí grandes esperanças aí com o novo governo, com as reformas que realmente precisam acontecer, né? Nós temos uma carga tributária extremamente pesada, enfim. Mas como companhia, como líder, nós estamos extremamente focados, extremamente motivados, né? Um dos grandes objetivos para 2019 é continuar esse processo de desenvolvimento, né? Os planos de sucessão, porque nós passamos por um processo muito importante de desenvolvimento de pessoas, crescimento de pessoas, né? Vários dos nossos executivos estão nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e agora a gente quer desenvolver essa nova safra de líderes, porque esse processo de sucessão ele é extremamente importante. Legal, muito bom. Muito obrigado pelo tema central, Marcelo, muito aprendizado. Eu costumo dizer aqui, a gente não busca uma verdade absoluta, mas é a tua experiência. Tenho certeza que isso vai contribuir para outros executivos, outros pares aí que estejam no mesmo processo como você. Nós temos, por costume, sempre sortear algumas questões, eu faço isso previamente, e aí eu queria também, longe de uma verdade absoluta, a contribuição do Marcelo Assis. A gente tem uma pergunta que é: qual que é a sua visão pessoal sobre as características necessárias dos líderes no futuro? Levando em conta que a gente tem uma geração aí que vem agora, né? Como é que você enxerga, que características são necessárias para um líder no futuro, daqui 5, 10 anos? Você acha que muda muita coisa em termos do ponto de vista de comportamento, técnico? Qual que é a sua visão? Como é que vai ser esse líder no futuro? Como é que vai ser o líder no futuro? Esse é um grande desafio que eu venho falando com algumas pessoas, né, do nosso segmento, fornecedores, clientes, parceiros, né? De que as novas gerações aí que estão no mercado exige uma certa resiliência dos líderes, porque é uma geração extremamente preparada, né? Se a gente perceber hoje o nível de informação, o nível de comunicação, como que hoje é comum, né? Qualquer trainee, processo que a gente tenha de desenvolvimento dos futuros talentos, já falar no mínimo 2 línguas, tem uma experiência enorme na parte de mídia, ou já conheceu outros países, ou já fez intercâmbio. Então, essa geração, ela contribui muito, mas é uma geração que tem uma ansiedade muito grande, né? É uma geração de que o meu time sempre comenta de que esses jovens talentos, hoje, eles querem participar das reuniões com o CEO, com a diretoria, para entender onde eles podem contribuir, o que está acontecendo no business e por aí vai. Né? A nossa geração é uma geração que a gente valoriza cada pedaço do negócio, né? Quando eu falo de que a gente traz as famílias para mostrar a importância delas num processo de turnaround, e isso gera um orgulho de fazer parte dessa companhia. Essa geração que está chegando não tem esse DNA, né? É uma geração que é uma troca. Eu estou aqui, eu tenho conhecimento, eu tenho talento, formei na melhor universidade, eu tenho pós-graduação, falo 2, 3 línguas, eu estou te oferecendo um trabalho e você me paga por aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, como utilizar, né, de tudo isso positivo que a nova geração traz e, ao mesmo tempo, criar
o DNA, criar a empatia e fazer com que essas pessoas também tenham o nível de engajamento necessário. Para mim, esse é um dos maiores desafios hoje, porque a nossa geração daqui a pouco está passando. Sim. Né? E nós estamos num processo de formação de quem está vindo nessa sequência. E esse DNA, essa paixão, né, pelo aquilo que faz, pela empresa às quais, né, garante o sustento da nossa casa, nós precisamos incorporar nesse time de jovens que estão chegando. Então, para mim, é um desafio enorme que nós líderes vamos ter, e não estou falando a médio prazo, não. Estou falando coisa de 3, 4, 5 anos. É aí que a gente vai ter que saber como conduzir com isso. Acho que gerenciar essa ansiedade também. É uma geração muito ansiosa no que diz respeito a tempo, né, Marcelo? Sim. Eles querem a posição muito rápido. Sim. E aí tem coisas que eu costumo dizer que não vão mudar, né? A experiência é importante, a jornada é mais importante do que o destino em si. Talvez essa ânsia, essa vontade de sentar logo numa cadeira de CEO é algo que tem que ser construído, né? Acho que isso talvez não mude, a visão que eu tenho. Existe um tempo de maturação, você tem que desenvolver competências, skills, por mais que você tenha uma competência técnica, uma formação muito forte, mas o dia a dia, né, Marcelo? Acho que estar aqui no dia a dia é o que vai te dando musculatura. Exatamente. Musculatura. Antigamente, quando você era estagiário, a primeira coisa para conseguir um estágio era uma festa, né? Uhum. Você chegava em casa, ganhei na Mega Sena, enfim, né? E depois, durante todo o processo, e quando tinha vaga, né, o estagiário que era efetivado, era um negócio de outro mundo, né? Hoje não, hoje os estagiários, eles já, por vir com essa bagagem que eu comentei anteriormente, né, então ele já agrega bastante no dia a dia. Então, o jovem talento, ele já acha que a efetivação é uma obrigação da empresa, né? E eu tenho falado muito com os meninos aqui, gente, relax, né? Vamos aprender, né? A companhia faz parte desse processo, né, junto à comunidade, nesse caso a universidade, de suportar o seu processo de crescimento e aprendizado. A efetivação, a vaga em si, deve ser consequência de vários fatores, de ter a posição e tudo mais, mas esse momento é de aprendizado. A primeira coisa a gente tenta colocar, né? E sempre tem uma outra oportunidade e até o RH às vezes chega e fala, olha, acabamos de efetivar o funcionário e ele já quer saber quando que ele vai ser gerente. Né? Eu acho sim legal a gente ter uma ambição, querer crescer, pensar lá na frente, mas essa geração é muito rápido. Né? Então aquilo que você falou. Desfrutar, né? Acho que eles têm que desfrutar de cada etapa. De cada etapa, né? E eu falo que, né, a etapa top ela vai acontecer desde que a cada etapa você foi o melhor. Né? Então, essa geração, eles procuram estar extremamente pensando na próxima fase, né? E o que vai te capacitar para a próxima fase é aquilo que você está entregando hoje. Né? Então, nós não vivemos o presente, porque nós estamos extremamente ansiosos, preocupados com o futuro, e aí o futuro não acontece na velocidade que eu imaginava, e aí gera frustração, e por aí vai. Né? Então, cada etapa que você estiver vivendo, viva da melhor forma, entregue o máximo de si. A próxima etapa vai ser consequência. Legal. A outra pergunta que eu separei aqui, Marcelo, na sua visão, para os próximos 5, 10 anos, você acha que a estrutura organizacional ela vai se manter da mesma maneira que ela é tradicionalmente, vamos dizer, essa pirâmide hierárquica, o presidente, o diretor e o gerente, vai continuar sendo assim? Por que eu faço? Por que eu separei essa questão? Na verdade, eu sorteei e separei ela, quero dar uma ênfase nela, porque eu tenho visto alguns cases de startups, Marcelo, onde continua-se a mesma coisa do ponto de vista jurídico, né? Você tem essa separação, você tem que ter um representante legal pelo negócio, enfim, mas você percebe uma estrutura muito mais horizontalizada, vamos dizer assim, onde as pessoas não são vistas ou as responsabilidades não são de acordo com o cargo. Então, em algumas startups você tem, para cada tipo de projeto, uma pessoa lidera, independente da posição que ela ocupa. Como é que você enxerga? Você acha que vai se manter esse modelo tradicional ou existe alguma tendência de mudança nesse sentido e essa hierarquia ela acaba assumindo de maneira formal, vamos dizer assim? Bom, eu acho, Fábio, que vai ser um misto, né? Nós temos sim que manter a espinha dorsal hierárquica por razões regulamentares de cada companhia, enfim,
mas também eu acredito que para que as coisas possam acontecer dentro de um modelo mais moderno, nós precisamos também, muitas vezes, uma determinada posição, desenvolver um projeto específico, né, e isso também traz experiência para aquele time, né. Eu gosto muito de fazer a parte de interação entre áreas. Eu acho isso importante porque muitas vezes você tem um especialista que faz aquilo a vida inteira e quando você coloca em outra área ele sai da zona de conforto, então automaticamente força algo mais para que essa pessoa possa navegar em uma área que nunca participou. Eu acredito que as companhias vão sim passar por um processo de transformação, até em termos de competitividade, né? Porque hoje em dia manter a nossa organização funcional como a gente mantém hoje, os diversos níveis, até um certo engessamento e uma complexidade, eu acredito que não tem espaço no mercado. Então, talvez uma tendência cada vez mais uma liderança compartilhada e independentemente do cargo que a pessoa ocupar, do cargo hierárquico, talvez ela vai poder liderar projetos em diferentes níveis, independente do cargo que ela ocupa. É isso? Sim. Você acha que isso pode ser uma tendência também? Sim, né? Pode ser uma tendência até em termos de modelos organizacionais, mas dentro de uma área que é a área que eu mais atuo, que é a parte de turnaround, é fundamental. Né? Porque ou você tem um turnaround de caráter operacional a ser executado, ou da parte de desenvolvimento de pessoas, ou da parte financeira, né? Uma outra unidade que vem mal, enfim, muitas vezes você não consegue ter uma estrutura formal nos modelos convencionais, até por questões financeiras, e aí exige uma certa flexibilidade entre áreas, funções, para que as coisas aconteçam. Marcelo, super obrigado. Foi uma manhã incrível de segunda-feira, comecei a semana bem. Queria te agradecer muito. Eu agradeço. Muita gratidão pelo seu tempo, pela a sua verdade, né? Você não trouxe aqui nenhuma verdade absoluta, mas é a verdade do Marcelo Assis, que é uma contribuição, né, para esse projeto que a gente tem, do Líder em Cast, que é formar uma grande comunidade de líderes, é levar e compartilhar de conhecimento para quem eventualmente passa por algum problema de desenvolvimento, mas tem muita gente, muitas pessoas que não podem passar, não têm essa oportunidade. Então eu queria te agradecer muito, é um projeto que a gente tem de levar conhecimento e compartilhar conhecimento. Então eu queria agradecer muito a sua disponibilidade e esse bate-papo conosco e desejar para você muito sucesso e muitos turnarounds daqui para frente, né, que você siga aí com grandes desafios, tá bom? Obrigado, eu te agradeço, estamos à disposição, Fábio. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu.